Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Cidade o Dr. Clício Desorzi, ele que é proprietário do Hospital Dia Revitalité, uma sumidade, uma referência quando o assunto é saúde. E falando de saúde, nós vamos falar das viroses que tanto incomodam nesse período de verão, e nada melhor do que a gente trazer um especialista para falar sobre o assunto. Dr. Clício, seja muito bem-vindo, bom dia, tudo bem? Obrigado mais uma vez pela oportunidade, professor Harry, Flávio. Bom dia. Aos net espectadores, né? E muita gente acompanhando aí também, o pessoal né? da rádio. Aí a gente fez uma live ao vivo aqui, o pessoal tá entrando, né? Quando a gente fala de verão, a gente fala de altas temperaturas, a gente fala de maior aumento de fluxo de pessoas, né? Só que com esse aumento de fluxo de pessoas, essas altas temperaturas, a gente tem contaminação das águas, né? Uma carência de saneamento básico associado à manipulação de alimentos. Você tem mais gente, você tem mais gente para comer, né? E isso leva a uma sujeira acumulada nas praias. Não só nas praias, né? Porque antes eu estacionei o carro aqui praticamente em frente, na esquina ali do semáforo tinha pilhas de lixo, né? Então esses são os principais agentes causadores dessas enfermidades, né? Que são sazonais, obviamente. Certo. Como evitar viroses nas férias de verão? Bom, doutor Clício, antes de a gente falar dessa prevenção, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente da situação aqui em especial de Itapema, né? A gente conversava fora do ar antes de entrar aqui com a entrevista, que são números que chamam a atenção e preocupam já, né? Então, eu fui buscar ontem um instituto chamado Trata Brasil, né? Antes da entrevista eu gosto de me preparar, obviamente, para ter dados. Vocês sabiam que 39 milhões de pessoas não têm saneamento básico no Brasil? Meu Deus. Número nós muito estamos falando alto, de 220 milhões de pessoas, né? Se a gente fizer um cálculo rapidinho de cabeça, né? Conta de padeiro, isso dá 17%, se eu não me engano, muita né? coisa. Então, começando por aí. Alguém me mandou um vídeo, óbvio que eu não vou postar o vídeo aqui. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal. Me mandou um vídeo com captação da água da Conasa, né? E está sendo contaminada essa captação, né? Um outro vídeo que também alguém me enviou foi onde na praia, perto daquela ponte, ponte Suspiro, uma saída de esgoto ali também. Então a gente começa por aí, né? A nossa lição de casa não é bem feita, e aí você tem um acúmulo, excesso de pessoas, potencializa esse processo, né? E essa virose, doutor Clício, né? O que as pessoas devem fazer para evitar, então, já que os números são números que preocupam todas as autoridades, os médicos, né? O pessoal ligado à saúde. Aliás, eu imagino que aqui em Itapema chama mais atenção, obviamente, mas nós temos casos registrados em várias cidades do litoral aqui de Santa Catarina, né? Não é só aqui, né? Eu fiz um cálculo rápido também, né? Nós atendemos entre 1º e dia 1º e dia 2, 383 pessoas, né? 3 médicos clínicos e um pediatra, 4 médicos, né? Sim. 383 pessoas. Aí eu comparei com a minha votação no Partido Novo. Fiz 484 votos e o pessoal dizia: você fez muito voto. Sim. Era um mar de gente, né? Sim. Em um dia era um mar de gente. Sim. Então todos os serviços estão superlotados, né? O pessoal faz o que tem que fazer, e muitas dessas viroses só melhoram com hidratação endovenosa, né? Não adianta você dar, claro, você classifica em leves, moderadas e fortes ou intensas, né? Porque também existe aí um organismo biológico que causa a virose, né? Então, com certeza, isso também tem tudo a ver com o tratamento que vai ser feito. Os agentes etiológicos, né? Os principais agentes, vamos falar: norovírus, astrovírus, adenovírus, rotavírus. Esse, inclusive, tem vacina, Flávio. Já tem vacina, né? Faz parte do calendário vacinal. A gente está falando de parasitose intestinal também, e a gente está falando de bactérias. As principais bactérias são a Shigella e a Escherichia coli. Essa pode fazer perfuração intestinal. E se a gente remeter lá atrás, no Haiti, eles tiveram um surto de cólera, né? Do Vibrio cholerae, né? Sim. E morreu muita gente, né? A cólera faz uma diarreia tipo água de arroz,
Nossa. E depleta, ela 30 litros. O paciente acaba depletando Desidrata e muito rápido, né? fica totalmente desidratado, né? Os principais agentes etiológicos são esses, né? O que a gente tem pego, né? Os pacientes que a gente tem atendido normalmente são viroses, né? Porque você trata o paciente não volta um ou outro, que a gente tem que fazer uma investigação bacteriana ou uma investigação de parasitose intestinal. Da forma como você está colocando, as que são causadas por bactéria acabam preocupando mais. Sim. Né? Sobretudo a Shigella e a Escherichia coli. Aí é que entra a classificação da situação do paciente, doutor Clício, o estado médio, grave, mais grave. Isso, para isso tem que ter classificação de risco, né? Tem uma enfermeira alto padrão que faz essa classificação de risco, e na classificação de risco ela já identifica, porque ela tem esses mesmos conhecimentos, né? Sim. É importante dizer também que os pacientes mais graves, eles já entram direto para a sala de emergência, né? Eles nem passam pela classificação de risco. E existem situações onde o paciente chega até a desmaiar, né? Completamente desidratado. Vou te citar 3 casos bem rápidos aqui. O primeiro, um senhor que de tão desidratado que estava, ele saiu da casa dele, ele desceu o prédio. Sim. Quando ele desceu o prédio, ele caiu na calçada e abriu a testa. Nossa. Eu tive que fazer uma sutura em Z para ele, ou uma plástica em Z. Tive que levar ele para o centro cirúrgico e fazer o procedimento. Ficou um médico a menos, obviamente, né? Que como eu fico na cobertura dos demais médicos, eu levei ele para o bloco e acabei fazendo a sutura. Uma outra situação de um senhor mas esse senhor tinha outras coisas, né? Porque a gente esquece que tem outras patologias ainda acontecendo, né? Não é paciente só com dengue Sim. e com parasitose intestinal ao mesmo tempo, né? Com uma gastroenterite. Paciente completamente depletado, né? Completamente depletado. Uma outra criança de 2 anos de idade que a gente sofreu para pegar a veia dessa menina. Eu peguei a veia dela na jugular, porque ela não tinha mais acesso. O próximo acesso seria um acesso central, né? Ou uma subclávia ou uma femoral. Enfim. Então, assim, tem alguns casos, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote, né? Crianças e idosos preocupam mais? São os que mais preocupam. Né? São os que mais preocupam. E o número de casos com relação a crianças e idosos, no maior com idosos, com crianças? Eu não tenho essa estatística. Se eu te dissesse um número aqui, eu estaria inventando. Mas é muito preocupante. Né? Com certeza. Tivemos um outro caso também, foram 2 casos, na verdade, né? Todo mundo acha que a apendicite não pode cursar com diarreia. Nem todos, a gente não pode achar que todo mundo é igual, né? Sim. Porque uma das perguntas que a gente acaba fazendo para os pacientes pensando em apendicite, né? Parada de eliminação de gases e fezes nas últimas 24, 48 horas, né? Associada à febre, obviamente, né? Esse não tinha parada de eliminação de gases e fezes, né? Tinha uma apendicite aguda, um grau 3 já, quase indo para peritonite, né? Olha só. Fizemos uma tomografia. Felizmente nós temos um tomógrafo, identificação muito rápida, cirurgia ao contento. Aí depende do equipamento também que possa dar esse resultado preciso para o profissional médico. Ô, Né? doutor Clício, enfim, você é uma sumidade no assunto de saúde, carrega uma experiência de muito tempo dentro da saúde, dentro da medicina. Quando você olha para essas viroses, como é que o cidadão que está em casa hoje, ele vai conseguir identificar que está com uma virose, que ele precisa buscar um atendimento médico, né? Que sintomas esse cara vai sentir? Eu fiz um breve relato aqui, né? Para ficar assim, enjoos, náuseas e vômitos. Sim. Tá começando. E aí começa com uma diarreia leve ou o que a gente chama de empachamento. A pessoa não se sente bem, não consegue comer e tal. Quando ela começa a ter diarreia moderada e é intensa, ela tem que procurar o hospital. Não tem. E se associado à febre, mais ainda. Se associado à dor abdominal, com certeza. E como é que eu sei se o paciente está desidratado ou não desidratado? Existe classificação de desidratação, né? 1 em 4, 2 em 4, 3 em 4 e 4 em 4. Bom, 4 em 4 é internação unidade de terapia intensiva, né? Aí já ocorre o que a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico, né? Mas uma desidratação moderada, o paciente já tem boca seca, ele já tem olhos fundos, a diminuição da urina é muito importante e uma fraqueza generalizada. Doutor Clício, é importante que o paciente já no primeiro sintoma procure o atendimento médico?
O que a gente vê é o pessoal indo nas farmácias e tomando Gatorade. Please. Me escutem. Listen to me. Gatorade tem química, tem conservante, não é indicado para diarreias. Gatorade é um isotônico, é para quem faz atividade física e quer repor. Uma pessoa que tem algum problema na barriga, né, não pode tomar Gatorade. Mas por que, doutor, não pode tomar Gatorade? Eu faço uma pergunta para todo mundo. Sim. Onde é que você encontra Gatorade? Nas gôndolas do supermercado. Tá, mas para ele ficar nas gôndolas do supermercado, né, o Gatorade vai me processar, ok. Eu tenho como provar isso, né? A Nestlé, na verdade, né? Se ele está na prateleira do supermercado, ele tem que ter conservante. Conservante é o quê? É químico. E químico faz o quê na barriga? Alteração gastrointestinal? Irritação gástrica? Você vai colocar um produto que dá irritação gástrica em um paciente que já está com uma gastroenterite, ou seja, já está com processo inflamatório? Não pode. Mas doutor, água de coco. Água de coco pode. Nas primeiras 48 horas, não. Por quê que não pode? Porque a água de coco, ela contém laurina, que é um potente inflamatório intestinal. Porém, ela contém fibra. Então, nas primeiras 48, no máximo 72 horas, você não pode tomar água de coco, porque você vai aumentar a diarreia, né? Sim. Pela questão da fibra. Então é água mesmo, tem água sem gás, inclusive, nada de churrasco, fritura, doce, refrigerante, álcool, né? E tudo que quando tiver gás, para não aumentar a plenitude abdominal. Ô doutor Clício, aquele soro, né? Tem muita gente que fala, olha, o sorinho dá até para fazer em casa com água, com uma pitadinha de sal, de açúcar, que tem aquelas medidas. Caseiro. O soro caseiro é recomendado. Eu acho bacana, bacana. Países da África que têm sérios problemas com gastroenterites utilizam isso com um maior sucesso, né? Os Médicos Sem Fronteira, eu tive uma passagem pelos Médicos Sem Fronteira. Aliás, um trabalho fantástico do Médicos Sem Fronteiras, né? Bacana. Conheci muita gente do mundo todo, né? E a gente utilizava isso lá, né? Uma pitadinha de sal, colherinha de açúcar, água, né? Filtrada, dava muito certo. Doutor Clício, né? Sim, o senhor falou, né, do atendimento que é necessário, a pessoa teve um desses sintomas aí, ou todos os sintomas, deve procurar atendimento médico, e a gente recomenda em qualquer situação que você procure atendimento médico especializado, né, gente? A gente procura o médico, ele vai te orientar, vai te dar toda a orientação necessária. Agora também o senhor falou no começo do nosso bate-papo por aqui, da situação, o que provoca essa virose, que é justamente, no primeiro momento que a gente observa a falta de higiene, é isso? Falta de cuidado. Então vamos lá. Prevenção. Higienizar as mãos. Lavar frutas, verduras, legumes antes de consumidos. Né? Evitar praias contaminadas. Eu não sei quais tem selo azul ou selo vermelho aqui, eu tô por fora, né? Sim. E a qualidade da água consumida. Esses 4 itens talvez sejam os mais importantes. Tá na água que você vai consumir, aí o recomendável é que uma água filtrada, fervida. Inclusive para escovar os dentes, né? Teve gente que eu não tive nada com, não saí de casa e tal, mas a própria água de escovar os dentes, né? Neste momento, não tem como você colocar uma cidade que tem no máximo 100, 120 mil pessoas, você colocar 800 milhões, né? Então é óbvio que vai sobrecarregar o sistema. Doutor Clício, com relação a essa virose, ela passa de pessoa para pessoa, pelo ar, além aí do que o senhor já falou, de alimentos? Como é vírus, né? Ele passa a maioria vírus, né? Sim. E passa através de pessoas que estão contaminadas. Certo. No toque vai passando de um para o outro, aí, por exemplo, numa família, se tem uma pessoa contaminada, provavelmente as demais se contaminarão também. Contamina a casa toda. E não pode esquecer que além das gastroenterites, não acabou o Covid, não acabou a influenza, não acabou a dengue. Nós continuamos tendo e as demais ainda. Patologias. Claro que nesta época do ano, obviamente você vai ter mais gastroenterites do que as demais doenças, porque essa é uma doença sazonal e tem a ver com o acúmulo de pessoas, com a higienização como um todo, né? Sim. Mas as demais doenças não acabaram. Você tem que ficar com o olho no gato e o outro no peixe. Tem os casos de dengue também, que o senhor falou aqui, né? Que é uma época muito propícia também, inclusive, para isso, né? Sim. Chove, né? Os mananciais com água limpinha,
o Aedes aegypti gosta, né? A Aedes aegypti, né? Gosta para eclodir seus ovos, né? Uhum. Muito bem, gente, olha só, viroses de férias de verão, assunto muito sério que tem preocupado as autoridades de saúde. O Dr. Clício aqui do Hospital Dia Revitalité, né? Um especialista nesse assunto, nesse e vários outros assuntos, está sempre trazendo pra gente aqui informações importantes, esclarecedoras para os nossos ouvintes. Mas como há um registro muito grande de números de casos em todo o litoral de Santa Catarina, especialmente aqui em Itapema, né, onde nós acompanhamos diariamente isso, ele fez questão de vir aqui para passar orientações importantes para você. Agora, doutor Clício, a gente fala de litoral, mas essas viroses também, elas se espalham para outras regiões do estado? Ou fica mais concentrada nessas cidades que recebem do maior de visitantes agora? Mais concentrada no litoral. Mais no litoral mesmo, né? Mais concentrada no litoral. Ô Flávio, o doutor Clício falava agora há pouco dessa questão que é ir pra praia. Eu tenho, é importante a informação correta, porque eu tenho um certo preconceito com praia nessa época do ano. Eu não deixo a família ir de jeito nenhum pra praia, né? E aí ele faz uma observação que é importante, né? Que é estar atento também aos relatórios de vulnerabilidade, para que a gente saiba onde é que a situação é mais problemática. Exatamente. Né? Então, aqui, por exemplo, em Itapema, Flávio, a gente tem ali, um ponto impróprio na altura da rua 113, no centro da cidade, na orla do centro. Outro ponto impróprio ali na rua 129 e 1, que é logo na saída do Mole do Bela Cruz. Então ali também você tem uma situação. É justamente aí que eu queria colocar. Aqui, né? Onde me mandaram o vídeo, eu não sabia. Provavelmente é o vídeo que o senhor recebeu. Está impróprio para banho, né? Uma concentração aqui de 5.794 E. coli, né, doutor Clício? Escherichia coli? Isso. Que é um número absurdo. Então, acho que isso é água de esgoto, tá? Olha aí. Aí tu tens pontos próprios aqui para banho, Um primeiro ponto próprio ali na rua 149, né? Tá bom para banho. Também na altura da rua 163, tá bom para banho. Descendo aqui a nossa região, impróprio para banho ali no início da meia praia, na rua 205, né? Também impróprio para banho aqui na meia praia, na rua 227. E aí vai vir uma situação de bons pontos para banho, na meia praia também. Ali na rua 261 tá próprio para banho a partir do dia 6 de janeiro. Para você que tá agora no Perequê nos ouvindo, ali próximo também ao Mole do Perequê tá próprio para banho. Enfim, nas praias do Perequê a gente tem uma situação de boa balneabilidade, ou seja, que nesse momento são consideradas aí pelo IMA como pontos bons para banho aqui na nossa região. Essas informações servem de referência, né, doutor Cris, para as pessoas saberem onde estão botando os pés, né? Com certeza, até eu sugeriria para vocês que diariamente vocês passassem o boletim, porque eu não tinha uma noção exata, mas pelos vermelhinhos, azuisinhos que eu estou vendo aqui no mapa, que você tá olhando, é 50% praticamente. Pois tem que ter muito cuidado. É muito grave. Dr. Clício Desores, médico responsável, clínica, o Hospital Melhor Dia Revitalité. Nós queremos agradecê-lo pela sua participação com a gente aqui no Jornal da Cidade. Gostaríamos que ficasse bem à vontade para as suas considerações e orientações finais aqui para os nossos ouvintes. Então, eu acho que a gente já comentou sobre os sintomas, né? Enjoo, náusea, vômitos, diarreias, febre, dor abdominal e a questão da desidratação. Isso é muito importante, né? Nós somos 70% líquido, pessoal, não esqueçam disso, né? E essa desidratação, a boca seca, os olhos fundos, a diminuição da urina e uma fraqueza generalizada. E a prevenção, né? Talvez o ponto mais importante aqui seja a prevenção. Higienização das mãos, lavar bem as verduras, frutas e legumes antes de consumir, né? Preferencialmente com hipoclorito de sódio, né? Sim. Evitar as praias contaminadas, que o professor Heli citou, 50% do mapa aqui da nossa orla, né? E a água contaminada, né? No questão do consumo, água mineral, com certeza. Sim. E a procedência, as indústrias catarinenses que me perdoem, né? Mas eu só tomo água mineral de São Paulo, de fora. E de outro local. De outro local, tá? É uma fase, vai passar, e assim como passou tantas outras endemias. Infelizmente, em muitas nascentes de rio, a gente está tendo contaminação, como você mesmo viu essa semana na captação da Conasa. Isso, exatamente. Eu não quis citar isso para não gerar uma polêmica, mas. Tá bom? É isso. Obrigado, doutor Clício. Um abraço, viu? Um abraço a todos, aos net telespectadores, o pessoal ouvinte da Rádio Cidade, professor Heli, Flávio, eu sempre esqueço. Vini. Isso. Tá bom? Bom dia. Bom dia, volte mais vezes. 8h51. Jornal da Cidade. A
verdadeira voz da comunidade.